E aí, pessoal, beleza? Então, essa semana a gente vai falar de fascismos, né? Um dos temas mais populares nas aulas de história, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a conceituação do fascismo, o que é fascismo, né? Um termo que está sendo usado cada vez mais com menos cuidado, tudo é fascista hoje em dia, né? Discordou um pouco de mim, já é fascista, então a gente vai tentar botar esse termo com um pouco mais de cuidado, né? Uma definição um pouco melhor do que é isso. Né? Lá no Moodle vocês vão encontrar vídeos sobre o que é direita e o que é esquerda e como essa terminologia é meio confusa, sobre fascismo, diferentes, né? Dois vídeos que apresentam diferentes conceituações de fascismo, e a gente vai falar um pouco disso, essa dificuldade, né, em se conceitualizar esse ideal e como isso é difícil porque pessoas utilizam o mesmo termo para falar coisas diferentes. Né? Então vamos começar falando aí sobre o que é o fascismo. Né? A palavra fascismo vem, né, de um termo lá da Roma Antiga, o fascio, tá? Que era esse instrumento com diversas varetas, né, presas juntos, mostrando a união, a força, né? Aquela velha história de que uma vareta você quebra fácil. Mas se você juntar um facho, né, um feixe de varetas, você não consegue quebrá-las, mostrando a união, né, do povo, junto aí de um machado. Né? E o fashion, lá na Roma Antiga, servia como, né, um símbolo de poder. As pessoas, né, de poder, né, de autoridade da Roma Antiga eram acompanhadas pelo fascio, que era digamos assim, né, um equivalente àquele que vai ser o cetro real, a coroa real, né, um símbolo de poder. Tá? E ele vai acabar, né, sendo utilizado inicialmente na Itália, justamente por essa tentativa de se retomar, né, o imaginário do Império Romano, que a gente já falou que aconteceu desde lá do ressurgimento, né, italiano, de que eles queriam voltar, né, ao Império Romano, aquela velha comparação que eu faço nas aulas, né, de que a Itália é o Botafogo da Europa, né, que vive desse passado longínquo, bom, enquanto o Botafogo está falando da época do Garrincha, é o antigo Garrincha. Então, os romanos, né, os italianos estavam falando, nós fomos o Império Romano. Então é um pouco isso. Tá? Ele é resgatado como esse símbolo. Tá? E, né, ainda há um grande debate dentro da historiografia sobre que regimes nós podemos estabelecer como fascistas. Né? Dois regimes são, acho que, mais claramente, mais, digamos assim, mais ponto pacífico nessa questão de ser ou não ser fascismo. Né? A Itália, que é o primeiro, é o modelão, é o primeirão, né, que é o que cunha o termo fascismo, com Mussolini, e o nazismo, né, o fascismo alemão, tá, vocês também vão ver o termo nazifascismo, isso vai depender um pouco do historiador que está usando, de quem está usando, esses termos são possíveis. Tá? E na Europa alguns outros regimes que, dependendo de quem estiver falando, vai poder falar em fascismo ou não, tá? Que é o fascismo português, o salazarismo, né? O governo do Estado Novo de Oliveira Salazar, e o franquismo, né? O fascismo espanhol na Espanha, Francisco Franco, seu governo. Tá? Nesses casos, a conceitualização desses regimes como fascistas é um pouco mais complexa, um pouco mais problemática, digamos assim, tá? Mas a gente trata eles aqui dessa forma, até porque vocês podem, né, acabar vendo em questões de vestibulares do Enem, eles sendo tratados, né, enquanto regimes fascistas. Então, por isso é importante vocês estarem ligados um pouco nisso já. Tá? Bem, aí fica então a questão, né? Tudo bem, alguns desses são fascistas, outros talvez não sejam. Por quê? Né? O que é o fascismo? O que faz do fascismo fascismo? Então a gente pode ver as características do fascismo ou características comumente associadas ao fascismo, tá? Tanto por elementos de rejeição, ou seja, elementos que o fascismo vai rejeitar, quanto elementos de identificação, ou seja, elementos com os que ele se identifica. Né? Dentro das ideias de rejeição do fascismo, né, a gente pode dizer claramente que o fascismo ele é contra a ideia de democracia, né, a ideia
parlamentarismo, que era comum na Europa naquela época, né? O pluralismo partidário, as decisões através de mecanismos democráticos. Tá? Isso era visto e abordado pelos fascistas como fraquezas, fragilidades. Né? O individualismo está associado muito ao capitalismo liberal, né? A preocupação das pessoas com ele mesmo, com o indivíduo e não com o coletivo, né? Que a gente vai falar do nacionalismo mais para frente, mas não como a identificação da nação, e sim como do individual. Para os fascistas isso era um problema, um elemento que levava ao enfraquecimento da nação e do povo. Tá? O próprio liberalismo, aí liberalismo político, também econômico, mas olhando mais a pegada do século XIX de liberalismo, não liberalismo político principalmente, tá? De livre iniciativa. Tá? De novo, o fascismo vê a subjugação do indivíduo ao Estado, né? Então a interferência do Estado para os fascistas em todos os aspectos da vida era importante, e o liberalismo ele justamente é contra essa intervenção do Estado, é uma menor participação do Estado possível. Então ele é bem, bem, né, oposto, né, ao fascismo em si. A ideia do racionalismo, anti-intelectualismo, né, que é um movimento que a gente vê crescendo de novo nos nossos dias, isso que é um elemento um pouco preocupante, é a ideia de que, né, o estudo, né, a intelectualidade, a razão não são os elementos definidores das ideias, e sim a emoção. Né? Então, são os indivíduos que desdenham dos estudos acadêmicos e valorizam mais, né, a pós-verdade, aquilo que eles acreditam, que eles acham. Né? Então, esse anti-intelectualismo, né, característico do fascismo, é muito nesse lado. Tá? Não chegamos a ser terraplanistas, né? Não chega a esse ponto, mas muito próximo a isso. Tá? E o marxismo, né, a ideia da esquerda que vinha crescendo com a Revolução Russa, né, no mundo como um todo, e o fascismo é claramente uma resposta, né, a esse crescimento, uma resposta de ojeriza, uma resposta agressiva, uma resposta de combate ao crescimento do marxismo de uma forma geral no mundo ocidental. Por outro lado, a gente também tem que falar dos elementos que o fascismo apoia, acredita, se identifica. Né? Então, dentro dos princípios básicos do fascismo, a gente vai ver esse nacionalismo exagerado, ultranacionalismo, né? A ideia que vai se repetir um pouco do papel do Estado, da centralidade do Estado na vida. Tá? A questão do expansionismo, né? O fascismo ele vai, de alguma forma, buscar o crescimento, a conquista, de novo, isso atrelado um pouco à questão da nação, do Estado, mas a conquista espacial, né, geográfica. Na Alemanha nazista, eles têm até um termo para isso, que a gente vai falar na aula da próxima semana, que é o espaço vital, né? Lebensraum, o espaço que a Alemanha precisa para sobreviver, precisa se expandir para isso daí. Tá? E isso vai estar muito ligado ao militarismo, que é uma outra característica, né? Que é uma militarização da vida social. Tá? Então, nós vamos falar, né, das organizações da juventude ligadas ao fascismo, que já trazem uma educação paramilitar, né, de acompanhamento à educação militar aos jovens. Tá? Isso vai aparecer em diversas etapas, né, em diversos momentos da vida. A submissão de todos ao Estado, né, que pode chegar ao totalitarismo, cuidado com esse termo, tá, gente? Principalmente a fazer vestibular, porque nas questões e provas de vestibulares ele nem sempre é usado com um rigor acadêmico tão grande assim. Né? Então é um termo muito mais complexo do que ele às vezes aparece, tá? Mas ainda que não necessariamente totalitário, tá? A ideia do fascismo é de que todos estejam, né, sempre submetidos ao Estado, em todas as esferas e momentos das suas vidas, né? Para crer, obedecer, combater pelo Estado, tudo pelo Estado. Ainda a gente pode falar em característica do fascismo, né? O unipartidarismo, a questão do partido único, formação de partido único, PNF na Itália, Partido Nacional Fascista, tá? União Nacional em Portugal, que seria, tá? O Partido Nazista na Alemanha,
Tá? Se a gente fosse olhar, por exemplo, o que a gente vai ver aqui da era Vargas, por exemplo, do Estado Novo, tá? Nós não temos partido, então isso já é uma quebra de característica do que seria o fascismo. Né? O culto ao chefe, o culto ao líder, o culto à personalidade do líder, que é também muito claro, né? Você tem os líderes como o Führer na Alemanha, né? O Duce, que era o Mussolini na Itália. Então você tem esse líder que é um culto a essa pessoa, essa figura, né? E é uma própria confusão, né, no símbolo, né, de que o líder se mistura com o partido, que é um partido único, cuja imagem se mistura ao Estado, que é o aparato de governo, cuja imagem se mistura da nação, da própria nação, do simbólico da nação. Né? Tudo é quase com a mesma coisa. Falar de um é falar de outro. Não concordar com um é não concordar com o outro. Daí o fascismo ser muito pouco, né, propício, completamente avesso, para dizer a verdade, a oposição se opor ao partido, se opor ao seu líder, né, é a mesma coisa que se opor à nação. Isso é uma traição das mais graves possíveis. Tá? Então, nesse caso, você tem uma hierarquização total da sociedade, uma hierarquia, né, que é, né, digamos assim, né, quase que estruturada no que vai se chamar de corporativismo, a organização da sociedade por corporações ligadas aos sindicatos dos trabalhadores, que por seu lado estão ligados ao Estado, ligadas às escolas, que por seu lado estão ligadas ao Estado, ligadas, né, a diversas instituições que estão, por seu lado, ligados ao Estado, dentro das quais e somente dentro das quais as pessoas participam da vida social. Tá? Tudo acompanhado por um uso maciço e inovador para a época da propaganda. Né? O rádio, tá? É o grande veículo de comunicação da época. Tá? E os fascistas vão saber utilizar o rádio como pouquíssimos. Né? É uma tecnologia nova, um pouco como as redes sociais são hoje em dia. Né? É um pouco a comparação que se faz hoje em dia. E os fascistas vão saber, né, utilizar isso com maestria. Então a gente fica um pouco assim, dentro dessas características, né? Ah, então beleza, você tem essas características, é fascismo. Mas aí você tem um outro debate, tá? Que é central e que é onde aparecem muitas das divergências. Qual é o mínimo fascista? Ou seja, qual é o mínimo desses itens tem que ser ticado, tem que ser marcado, tem que ser identificado em algum movimento para que ele seja caracterizado ou não como fascismo. E se a gente entra ainda no neofascismo, ou seja, esse é o fascismo que está se mostrando, né, no entre-guerras, tá? Na Europa do entre-guerras. Mas se a gente for trazer isso para o mundo de hoje, como é que isso vai se reformular? Né? Porque a experiência ela não se repete da mesma forma idêntica, né, na história. Seria, né, anacrônico pensar que sim. Então, até que forma a gente pode, né, o que é o básico, qual é o elemento que tem que ter, né? Qual é o mínimo fascista, o mínimo das características que tem que ser obedecidas e seguidas para que a gente possa identificar algum movimento ou algum líder ou alguma pessoa quanto fascista, né? E aí vão haver divergências, tá? É o uso da violência, é o uso, né, é o culto, né, ao Estado, né, a questão econômica, qual é esse mínimo é um dos grandes fatores de divergência que aparecem aí. Beleza? O fascismo, então, ele busca, entre outras coisas, gente, criar uma nova nação e um novo homem, um novo indivíduo, tá? Então, muitos dos fascismos vão acabar se identificando formalmente como, né, em casos como Portugal, por exemplo, ou tão informalmente até como na Itália, que se referiam ao Estado fascista como um Estado novo, né, que forma um novo homem, então, um novo cidadão, então, um homem fascista, forte, viril, guerreiro, que substituiria então um homem fraco, tá, pouco avesso, né, pouco propício a defender o Estado, que é um homem interior ao fascismo. Lembrando que ele surgiu pós Primeira Guerra Mundial, né? Então a crise social, moral, né, política que acompanha os países europeus após a Primeira Guerra Mundial, tá? Então essas características são importantes dentro.
do quadro como um todo e aparecem principalmente ali na Itália, né, onde esse movimento vai ser, né, a vanguarda vai começar antes dos outros e vai inspirar todos os outros, bem da verdade. Tá? A gente tem que lembrar, ao falar da Itália, né, essa questão, digamos assim, da imagem italiana como, né, digamos assim, a fonte da origem de toda a Europa. Né? Nessa imagem aí no canto inferior direito a gente consegue ver, né, o Mussolini ao lado de um leão, mostrando sua força, né, do domínio sobre a África. Lá no fundo, tá, a loba com Rômulo e Remo, tá, ele está carregando um facho. São elementos, né, bem fortes nesse sentido de militarização e de força, tá, que trazem junto, né, desse regime uma nova visão, tá, principalmente de uma Itália que sai da Primeira Guerra Mundial, tá, como, né, digamos assim, a perdedora dentre os vencedores. Tá? A Itália entra, né, muda de lado na guerra com diversas promessas, mas sai com, né, sendo ignorada nos tratados de paz, tá? Na Conferência de Paris, sem ter vários dos ganhos que queriam, tá? Com um grande desgaste social, econômico, né, que não são resolvidos. Tá? Você tem greves, a estabilidade política, o governo é fraco, diversas greves de trabalhadores. Em 1920, por exemplo, tem uma grande greve geral, tá, de milhões de pessoas parando. Tá? E nesse meio, tá, diversos, né, grupos começam a se juntar, tá? Principalmente grupos de veteranos de guerra, tá? Começam a se organizar em especial para se voltar contra, né, a organização dos trabalhadores, dos sindicatos, né, os grupos, digamos assim, socialistas, tá, operários, eles estão organizados, estão agindo e a extrema-direita começa a se juntar, tá, diversos grupos, né, diversos faixas de combatimento, que eles chamam, né, grupos de combate, que começam a atacar jornais, sindicatos, comícios, né, protestos, e piquetes e tudo mais. Tá? Então, esses grupos começam a abordar os grupos, digamos assim, da esquerda, né? Por mais que a gente viu ali que essa definição não é muitas vezes a melhor, mas eles começam a abordar eles através da violência, ou seja, na base da porrada. Os fascistas eles criam uma milícia própria chamada, né, os camisas negras, os caras que botam uma camisa preta e vão, né, se juntam para, né, praticar atos de violência, e isso vai crescendo. Esses grupos vão ganhando cada vez mais força, eles têm a participação de policiais, eles têm a conivência da polícia, porque eles fazem o trabalho sujo que a polícia muitas vezes não queria fazer. Tá? Então eles têm digamos assim, carta branca para agir e agem, né, sem pensar duas vezes. Né? Estes grupos crescem, ganham muita força, liderados por um cara chamado Benito Mussolini. Tá? E depois de ganhar bastante força, tá? No ano de 1922, né, Mussolini organiza uma grande manifestação para mostrar o poder, né, dos camisas negras e do Partido Fascista, e eles realizam a chamada Marcha sobre Roma. Tá? Na verdade, eles quase, né, realizam isso, eles organizam essa grande marcha, se reúnem, né, próximos ali a Roma para entrar e desfilar sobre Roma, querendo, né, que o rei italiano, lembrando que a Itália era uma monarquia, né, constitucional, então que o rei, né, chamado Vítor Emanuel, tá, Vítor Emanuel III, passasse, né, desse poder, né, o poder ao Partido Nacional Fascista, aos fascistas. Tá? E para evitar, né, digamos, possíveis derramamentos de sangue, o rei acaba cedendo. Né? Ele tinha duas opções. Ou ele ia mandar a polícia e o exército acabar com a manifestação dos fascistas, e a gente não sabe o que teria acontecido depois, né? Ou ele teria, como ele fez,
chamados fascistas para negociar e dado o cargo para Mussolini. Tá? Então Mussolini é chamado pelo rei para compor o governo. Tá? Ele acaba, né, chefiando, tá, o governo. Em 1924 tem eleições, são organizadas eleições. Tá? Há uma grande ação dos fascistas, principalmente através do controle da polícia, em manipular essas eleições. Tá? Grandes fraudes, grandes ações de violência contra grupos de oposição durante a campanha, durante a própria eleição. Tá? Os socialistas, né, denunciam essa estratégia fascista e os abusos dos fascistas no poder. E como repressão e, digamos assim, mensagem, né, tem um parlamentar do Partido Socialista chamado Giacomo Matteotti. Tá? Ele é sequestrado, ele some, sequestrado e é brutalmente assassinado. Né? É encontrado, né, um tempo depois. E a partir daí, então, o fascismo começa a ganhar cada vez mais poder. Tá? Em 1925, tá? Eles estão já bem consolidados no poder. Tá? Criam uma polícia política, uma polícia de ação contra questões políticas não criminais, né? Uma grande onda de repressão e de censura, acabam estabelecendo, né, o unipartidarismo, apenas o Partido Nacional Fascista passa a ser permitido. Né? Nas novas eleições, todos os candidatos eram membros do Partido Fascista, ou seja, não tinha como escapar. Né? No unipartidarismo, você não tem como ter uma oposição, que ela não é permitida por lei. Né? O governo já totalmente restabelecido, né? Você tinha novas leis, né? A Carta de Lavoro, né? Um documento, né? Uma legislação de trabalho já ligada ao fascismo, na ação do Estado. Tá? Para terminar, né? Em 29, Mussolini faz as pazes com a Igreja, desde, né, da unificação italiana, de que eles tomaram Roma. Tá? A Igreja estava rompida com o governo italiano, então em 29 o Mussolini faz um tratado com o Papa, chamado Tratado de Latrão, em que ele doa para a Igreja, né, e dá autonomia à região ali do atual Vaticano para a Igreja, que vira, né, uma região com estatuto de autônomo de nação, é um país, o menor país do mundo até hoje. É criado então o Vaticano, o Papa fica com aquele pedacinho dele para ele governar. Tá? E, né, você há então uma concordata, uma aliança Igreja e Estado fascista, né, na Itália. Depois dessa, né, acabei falando muito, não passei aqui, né? Então tem a marcha sobre Roma aí, né, que eles organizam isso tudo, né? O Mussolini vira o primeiro-ministro, como eu falei, né? Temos o unipartidarismo, né? Você tem essa característica afirmada, tá? E o Mussolini, então, né, o que ele faz para tomar o poder de fato? Né? Ele suspende a Constituição. Tá? Sem Constituição, ele governa por decreto. Né? Nós já mencionamos isso algumas vezes, né? O decreto de lei, ou seja, ele faz as leis. Tá? Ele, né, adota o título de Duce, de líder, né, de guia, de condutor supremo da Itália, Il Duce, como é chamado. Tá? Você tem a suspensão do habeas corpus, ou seja, prisão, morte de pessoas que não concordavam com suas ideias e nada acontecia. Né? No caso do Matteotti, por exemplo, as pessoas que foram condenadas, né, pelo assassinato, né, de um parlamentar italiano, são depois anistiadas pelo próprio rei. Forte censura à imprensa, controle de sindicatos. Tá? A grande máquina de propaganda italiana, do fascismo italiano, é colocada em movimento pelo Mussolini, né? Que vai ser depois meio que, né, emulada, tá? Emulada, né, pelos nazistas. Tá? Então, né, o Mussolini ele vai acabar, né, levando também algumas reformas econômicas, tá? Na agricultura, na indústria, né?
você tem no período da década de 20 uma recuperação econômica da Itália, tá? Grandes obras públicas, principalmente a partir da segunda metade da década de 20, as obras públicas, como em diversos outros países, vão ser um motor, né, para a movimentação da economia e da geração de empregos. Tá? Uma grande força na indústria bélica, tá? Principalmente naquela ideia da militarização da sociedade, do expansionismo, né, típico do fascismo. Tá? Esse expansionismo que aparece, né, com ações militares tanto contra a Albânia, tá, que a gente está vendo aí na charge, né, quanto à invasão da Abissínia, né, a Etiópia, em 1935, que é uma agressão a um dos últimos, digamos assim, regiões na África, né, disponíveis, já que a Itália não ia peitar nenhuma outra nação europeia. Tá? Na parte da cultura, tá? Eles criam diversas organizações culturais dentro da ideia de corporativismo, que vão aparecer também, a gente vai falar sobre organizações semelhantes quando falar de nazismo, por exemplo, né? Os Balila, a Obra Nacional Balila, de 26, né, de uma organização da juventude, como a juventude hitlerista, dá para ver aí os garotinhos, né, carregando armas, né, já digamos assim, formação paramilitar, uma educação militar que acompanharia a educação escolar das crianças. A Dopo Lavoro, né, a obra depois do trabalho, principalmente com exercício, com atividades esportivas, intelectuais, cinema, livros, mas era uma organização de lazer, tá, em que os trabalhadores, após, né, o seu trabalho, na hora de não trabalho, estariam também submetidos ao Estado para atividades de lazer. Né, e uma propaganda generalizada, aí, né, principalmente para, né, alimentar o culto de personalidade, né, do Mussolini. Né. O Duce sempre tem a razão. Né. Ele era onipresente, estava no jornal, estava no rádio, estava no cinema, em todos os lugares. Tá. Ele era o novo homem, o símbolo do novo homem, um atleta, né, um guerreiro, um soldado, um intelectual, era tido como um todo. Tá. Forte controle da imprensa, então, né, censura e notícias falsas, que ainda não recebeu o nome de fake news que a gente tem hoje, mas já rolavam soltas na época. Tá. E, né, essa ideia do expansionismo, do espaço vital, né, principalmente a ideia de conquista de uma grandeza romana que eles um dia tiveram. Essas ideias aparecem de formas diferentes em outros estados, né, como no salazarismo em Portugal, Oliveira Salazar. Lógico que a possibilidade portuguesa era, né, de fazer alguma coisa era muito menor do que, né, a Itália, que é muito menor ainda que a Alemanha, por exemplo. Né? Mas, rapidamente falando aqui para vocês do salazarismo, né? Lembrando que o salazarismo começa, né? Portugal vira uma república em 1910, em 26 um golpe militar destitui esse governo republicano, começa uma ditadura, tá? Década de 20, então já é esse contexto de crise, né? A década de 20 europeia. Tá? Em 32, Salazar assume o cargo como chefe de Estado para recuperar a economia, tá? Principalmente apoiado pelos católicos. Né? Ele era um cara muito ligado à Igreja Católica. Tá? E ele é o responsável por uma revitalização econômica, ainda que não industrializante, né, em Portugal. Tá? Em Portugal, que não tinha como se expandir militarmente, a ideia, né, das províncias ultramarinas, como vão ser chamadas depois, né, as antigas colônias portuguesas, tá, como Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, mas principalmente em Angola, Moçambique, né, são as duas principais colônias portuguesas que eles ainda mantinham nessa época. Então, né, dentro desse quadro, você tem o estabelecimento do Estado Novo Português, que o Salazar é oficialmente, né, o primeiro-ministro, né, em Portugal chamado presidente do Conselho de Ministros, mas ele governa como ditador, ele também era ministro da Fazenda, né, ele ocupava mais de uma cadeira, tá? Junto com sempre, né, com apoio do Exército, tá? Uma forte polícia política, que vai ter diversos nomes, mas é a mais conhecida por um nome, né, que vem um pouco mais tarde, que é a PIDE, tá? Polícia Internacional de Defesa do Estado. Tá?
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo português, assim como, né, a Espanha franquista, não entra na guerra, se mantém neutros. Tá? E o salazarismo, né, o Estado Novo português, acaba em 74, tá? Quando você tem a Revolução dos Cravos, tá? Mas o Salazar é afastado em 68, então o Salazar fica, né, de fato aí de 32 a 68 no poder, bastante tempo. Né? Um ditador que vai ficar no poder por muito tempo na Europa. Assim como o Francisco Franco fica também na Espanha há bastante tempo. Né? Franco, conhecido como Generalíssimo Franco, tá? Ele chega ao poder numa conjuntura, né? Ele chega ao poder por uma guerra civil, tá? Que acontece numa conjuntura política bem conturbada na Espanha. Tá? Em 31 é proclamada a República, acaba-se a monarquia, tá, espanhola. Tá? Em 36, 5 anos depois, né, no período entre guerras ainda, chegam, né, grupos da chamada esquerda chegam ao poder, né, e isso acaba, né, dando início ao movimento, né, militar, monarquista, tá, católico, que vai se formalizar nas falanges espanholas, que é o início da Guerra Civil Espanhola. Né? Então você tem de um lado, né, o governo republicano, tá, que conta com a ajuda de algumas chamadas brigadas internacionais, voluntários internacionais que vão lutar, né, pela democracia, né, pela Constituição na Espanha. E de outro lado você tem a elite econômica dos bancos, né, os grandes negociantes, os militares, os monarquistas, a igreja, né, esses grupos que ainda recebem um apoio mais logístico do que material de Portugal, ali do lado. E aí sim, né, apoio militar concreto da Itália e principalmente da Alemanha. Né? A Alemanha usa a Guerra Civil Espanhola como laboratório de testes para as suas armas, para os seus tanques Panzer, para a sua força aérea e tudo mais. Então não é muito de se estranhar que em 39, né, o Franco chega ao poder, principalmente por conta, né, desse apoio das nações vizinhas, né, das nações próximas, não necessariamente vizinhas, tem a França ali no meio, né, mas nações próximas ali da Alemanha e da Itália, contra o governo republicano que não teve um apoio de uma nação estrangeira, de fato. Né? Essa vitória, né, acompanhada de uma ditadura muito forte, tá? Então, com grande repressão a qualquer identidade nacional não espanhola, né? A questão do elemento do nacionalismo quanto característica do fascismo era muito forte, né? Uma forte repressão principalmente, né, ao povo da Catalunha e do País Basco, né? As identidades nacionais da Catalunha e do País Basco. O Barcelona aparece aí como um símbolo de resistência da imagem, né, catalã, ainda que a direção do Clube Barcelona fosse alinhada ao governo. Né? Assim, não era um clube em si rebelde, mas representava elementos culturais, né, em que seus torcedores podiam manifestar essa discordância com o governo. E a ditadura espanhola dura então de 39, tá, até 75 com a morte de Franco. São 36 anos de uma ditadura bem expressiva. Uma das marcas aí, né, que é recorrente em questões de vestibular e tal sobre a Guerra Civil Espanhola, gente, é o bombardeio da cidade de Guernica, né, na região do País Basco. Tá? Então, em 26 de abril de 37, tá, a Legião Condor, que é a força aérea de bombardeiros da Alemanha, tá, bombardeia a cidade de Guernica. Né, as fotos mostram aí o grau de destruição, né, da cidade. Isso vai motivar, né, o Pablo Picasso a pintar o mural de Guernica, né, mostrando essa destruição da cidade, esse poder destrutivo, o caos, né, a dor, tudo o que fez junto, né, desse bombardeio aí da cidade de Guernica. Né? Então, esse é um elemento que volta e meia aparece nas questões que vocês eventualmente têm que fazer de vestibular, de Enem e tudo mais. Tá? Bem, pessoal, fechamos esse por aqui. Semana que vem a gente fala, então, da Alemanha, do caso da Alemanha especificamente, e do nazismo. Beleza? Um grande abraço para vocês.